Você já enfrentou uma tentação tão forte que quase te quebrou? Jesus acabou de ser batizado. Os céus se abriram. Deus o chamou de meu filho amado. Mas antes de fazer um único milagre, antes de pregar um único sermão, ele precisa ir para o deserto. 40 dias, sem comida, sem água, sozinho. E lá, ele vai enfrentar o inimigo mais antigo da humanidade, Satanás, face a face. Neste episódio, você vai testemunhar as 3 tentações mais intensas já registradas, como Jesus venceu cada uma, e por que essa batalha foi crucial para a sua salvação. Fique até o final, porque a vitória de Jesus no deserto é a sua vitória também. Prepare-se, a batalha começa agora. Feche os olhos. Sinta o calor, brutal, implacável. O deserto da Judeia, sem árvores, sem sombra, pedras, areia, sol escaldante. Nenhum lugar para se esconder, nenhum lugar para descansar. Este é o lugar onde Jesus está, sozinho. Há quantos dias? Ele perdeu a conta. 30, 35, 40. Sem comida. Seu corpo está exausto, pele queimada pelo sol, lábios rachados, músculos fracos. Ele está no limite, fisicamente, humano, espiritualmente, preparado. E o inimigo está observando. Jesus caminha, lentamente, cada passo, um esforço. Por que ele está aqui? Porque o Espírito o trouxe para este lugar. Porque antes de salvar o mundo, ele precisa provar algo. Provar que ele pode vencer. Onde Adão falhou? No jardim, Adão teve tudo e caiu na tentação. No deserto, Jesus não tem nada e está prestes a vencer. Durante os dias, Jesus ora, jejua em profunda comunhão com o Pai, preparando-se para o que vem, para o ministério, para os milagres, para a cruz. Mas primeiro, ele deve enfrentar o tentador. E então ele aparece, não com chifres e rabo, não aterrorizante, mas sutil, sedutor, Satanás, o anjo caído, o acusador, o mentiroso desde o princípio. Ele olha para Jesus, fraco, faminto, vulnerável, e sorri. Agora, ele pensa, agora ele cairá. A primeira tentação é disfarçada de preocupação. Satanás aponta para as pedras. Se você é o Filho de Deus, aquela palavra, se, plantando dúvida, mande que estas pedras se transformem em pães. Parece razoável, não? Jesus está faminto, há 40 dias sem comer. Ele tem o poder. Por que não usar? Por que sofrer desnecessariamente? Jesus olha para Satanás e então para as pedras. Por um momento, silêncio. E então ele fala, voz fraca, mas firme. Está escrito 3 palavras poderosas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeira tentação, derrotada. Não com poder, não com milagre, mas com a palavra. Satanás recua, mas não desiste. De repente, a cena muda, eles não estão mais no deserto. Satanás transportou Jesus para Jerusalém, para o pináculo do templo, o ponto mais alto. Olhando para baixo, mais de 100 metros. O vento sopra forte. Jesus está na beirada. E Satanás tenta de novo, mas desta vez ele usa as Escrituras. Se você é o Filho de Deus, ele diz, novamente aquela palavra, se. Jogue-se daqui para baixo, porque está escrito. Satanás cita o Salmo 91. Ele dará ordens aos seus anjos, e eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Ele está usando a Bíblia para tentar Jesus. Jesus olha para baixo, para a queda, para a multidão abaixo. Imagine, se ele pulasse
e os anjos o pegassem, na frente de todos, prova instantânea, validação imediata. Mas Jesus, sabe, isso não é fé, é teste, é forçar Deus a agir. Também está escrito, Jesus responde, voz calma, firme, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda tentação, derrotada. Satanás está frustrado, mas tem uma última carta. Mais uma vez uma cena muda, uma montanha muito alta, e de lá em Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo. Em um instante, Roma, Grécia, Egito, Babilônia, todo o poder, toda a glória, exércitos, palácios, riquezas, tudo. E então, Satanás faz a oferta final. Tudo isso, ele diz, eu te darei, estendendo as mãos, como se fosse dele para dar. Todos estes reinos e toda a sua glória. Jesus olha, vê tudo que ele veio reconquistar. Tudo isso será seu. Satanás sussurra, se você se prostrar e me adorar. Esta é a grande tentação, um atalho, sem cruz, sem sofrimento, sem morte, apenas uma reverência, e tudo seria dele. Jesus olha para Satanás, e algo muda em seus olhos. Chega, vai-te, Satanás. Não é mais gentil, não é mais calmo, é comando, autoridade, poder, porque está escrito, Jesus proclama, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E Satanás, o príncipe das trevas, o acusador, o tentador, recua e desaparece, derrotado. Satanás se foi. Jesus está sozinho novamente, no deserto. Seu corpo está no limite. 40 dias sem comer. A batalha espiritual o drenou. Ele cai de joelhos, exausto, mas vitorioso. Ele venceu. Onde Adão caiu, ele venceu. Onde Israel falhou, ele triunfou. Ele provou que é digno. E então, quando Jesus está mais fraco, eles aparecem, anjos, não para tentá-lo, mas para servi-lo, trazendo água, alimento, cuidado, fortalecendo-o, porque a batalha no deserto acabou, mas a missão está apenas começando. Jesus se levanta, restaurado, pronto. Ele olha para o horizonte, para além do deserto, para a Galileia, para as cidades, para as pessoas. É hora de começar o ministério, hora de chamar discípulos, hora de fazer milagres, hora de ensinar o reino. E Satanás, ele voltará. A Bíblia diz que ele se afastou, até momento oportuno. Ele não desistiu, mas por agora, Jesus venceu. Jesus sai do deserto, mas não é o mesmo homem que entrou. Ele entrou preparado. Ele sai provado. Entrou com chamado. Sai com autoridade. As tentações no deserto não eram apenas sobre Jesus, eram sobre você. Porque Jesus enfrentou o que você enfrenta: tentação de atalhos, tentação de provar a si mesmo, tentação de adorar o errado, e ele venceu, para que você possa vencer também. Jesus caminha em direção à Galileia, onde ele chamará esse pescadores comuns e os transformará em pescadores de homens, onde ele fará seu primeiro milagre, transformando água em vinho, onde ele pregará o sermão mais famoso da história. Tudo está começando. E no próximo episódio, você vai estar lá, quando Jesus vê 2 irmãos pescando e diz 2 palavras que mudam suas vidas para sempre. Sigam-me. O deserto ficou para trás.
A tentação vencida, Satanás derrotado, e agora o mundo está prestes a conhecer Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Salvador, que venceu no deserto, para que você pudesse vencer em suas batalhas. No próximo episódio, sigam-me, o chamado que muda tudo. Até lá. Obrigado por caminhar comigo através do deserto. Se este episódio te fortaleceu, compartilhe, porque alguém hoje está no deserto deles e precisa saber que é possível vencer. Inscreva-se, ative o sininho. A jornada continua, do nascimento aos céus. Até breve. O silêncio é vasto, a areia é o chão. 40 dias em profunda oração. O sol castiga o corpo, a sede vem testar, mas o Espírito guia, não o deixa parar. A fome é um grito, o cansaço é real, mas a alma se alimenta de um plano celestial. No horizonte a sombra tenta se aproximar, com palavras de engano, querendo desviar. Se és o Filho de Deus, faz a pedra virar pão, mas a resposta ecoa, trazendo a salvação. Nem só de pão viverá o homem que crê, mas de toda a palavra que do Pai se vê. Podes me mostrar reinos de todo esplendor, mas só ao Deus Altíssimo darei o meu louvor. A tentação sucumbe diante da luz. O deserto é o palco da vitória de Jesus. No pináculo do templo, o inimigo diz cair, pois anjos te sustentarão, o teu Deus nunca falha. Mas o mestre responde com autoridade e fé: não tentarás o Senhor, e mantém-se de pé.